pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você que ainda não me conhece, meu nome é Priscila Corsino. Aproveita e já deixa o seu like no vídeo se você gosta de temas como esse que a gente trata aqui no canal. Sempre vou falar para vocês, aqui no canal a gente traz mensagens de reflexão à luz da palavra de Deus, com o intuito de te ajudar, de abençoar a sua vida e fazer com que você seja impulsionado para trilhar esse caminho, essa jornada na sua vida e alcançar a vida em abundância que o Senhor tem para cada um de nós. Então seja muito bem-vindo e aproveite, claro, deixe seu comentário aqui no final do vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. Afinal de contas, o que significa o silêncio de Deus? Será que o silêncio de Deus é resposta? Será que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando? Será que quando Deus está em silêncio, significa que Ele nos abandonou? Que Ele esqueceu de nós? Vamos entender um pouquinho o que significa, afinal, o silêncio de Deus na nossa vida. Muitas vezes em nossas vidas, nós nos encontramos em meio a várias lutas. Sejam brigas, traições, situações de divórcio, situações de dor. E aí nós, claro, nos recorremos ao Senhor, pedindo ao Senhor uma direção, pedindo ao Senhor que nos conceda um alívio, um refrigério para a nossa alma, para o nosso momento de dor. E em meio a esses gritos de desespero da nossa alma, várias são as vezes em que nos deparamos com o silêncio de Deus. Nos deparamos simplesmente com uma situação em que Deus não nos dá uma resposta quando questionamos o porquê, Senhor, isso está acontecendo. E se você está passando por alguma dessas situações, está buscando do Senhor uma cura, está buscando do Senhor uma direção, um caminho, e o Senhor está em silêncio, você também deve estar se perguntando assim como Jó: Senhor, por quê? O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, fala o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. No verso 7, parte B, fala assim: há tempo de estar calado e há tempo de falar. Muitas vezes o silêncio de Deus para a nossa vida significa simplesmente que Deus está calado. Eu quero que você pense o seguinte: você que é pai, você que é mãe, ou você que mesmo que não tenha filhos, você é filho, então já passou por uma situação como esta. Uma situação em que o filho pede algo para o pai. Papai, posso dormir na casa de um coleguinha? Papai, eu quero isso, pode comprar para mim? E muitas vezes o pai dá uma resposta para o filho, que sim ou que não. Mas em alguns momentos, Deus entende que aquele filho não está preparado nem para o seu sim e também não está preparado para o seu não. E você pode estar vivendo um momento desse, em que ainda não tem maturidade suficiente para entender que Deus pode te dizer não. Que Deus pode te dar uma resposta contrária àquilo que você está querendo, que você está buscando, aquilo que a sua alma está clamando e gritando. Eu quero que vocês reflitam o que significa o não de Deus na sua vida. Pode ser que o silêncio de Deus neste momento da sua vida está falando apenas: filho, espera, você não tem maturidade para ouvir a minha resposta. Diferente do que você possa estar imaginando, você quer algo para agora, para o hoje. E Deus não trabalha com o hoje e com o agora. Deus trabalha com a eternidade. Às vezes, se Deus falar sim para você neste momento, suprindo a sua necessidade, o desejo da sua alma, isso pode significar que a sua eternidade vai estar comprometida. Independente da forma que você vê, o silêncio de Deus tem um significado. Qual é o significado do silêncio de Deus para a sua vida? Pode ser espera. Pode ser pare e pense. Você tem maturidade para receber o meu sim ou o meu não? Porque a própria palavra de Deus nos ensina que Deus é sim, sim e não, não. Assim como Jó teve que esperar, assim como Jó teve que entender, mesmo após clamar ao Senhor o porquê, mesmo após se queixar com Deus por que estava passando tanta luta, tanta dificuldade, Deus não respondeu, porque Deus
fala o seguinte: onde está você, Jó, quando eu criei os céus e a terra? Deus é soberano, Deus conhece o tempo de tudo. E pode ser que o silêncio de Deus na sua vida é simplesmente uma resposta dizendo: eu sei todas as coisas. Eu, o Senhor, tenho o tempo certo para todas as coisas. E Deus não vai se comover com as suas lágrimas, com o seu choro, simplesmente como uma criança que faz uma pirraça, vai ser atendida pelos pais. Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus não vê como o homem vê. Deus é soberano e Ele sabe o tempo de todas as coisas. Às vezes você está pedindo a restauração de um namoro e Deus está te dizendo: não vou restaurar. Como você não tem maturidade para entender o não de Deus, Deus fica em silêncio. Às vezes você está pedindo a Deus: Deus, vou para a direita ou vou para a esquerda? E você entende que Deus está em silêncio, mas na verdade, o silêncio de Deus significa: acalma o teu coração, aquieta a tua alma, espera em mim, porque eu tenho a direção certa para você. Amadureça, vem aqui orar, clamar aos meus pés. Se você não tem sabedoria para ouvir, se você não está ainda preparado para ter serenidade e ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus, Deus vai se calar. E no tempo certo, Ele vai dizer sim, sim e não, não. Direita e esquerda. Caminha, para. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha, a Bíblia nos ensina aqui, nós fazemos planos e é muito bom que façamos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Você está preparado para receber a resposta certa do Senhor? Naquilo que você tem clamado? Às vezes você está falando assim, Deus fala, é tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E Deus está falando, é tempo de plantar, mas você quer colher sem ter plantado. E é por isso que Deus está calado. Porque você não está entendendo o tempo de Deus na sua vida. Às vezes você está falando com Deus o seguinte, Deus, eu quero alegria. Eu quero felicidade. Mas Deus está falando, é tempo de pranto e de choro. Porque a própria palavra de Deus nos ensina que não há aprendizado no riso. Quando você está em festa, quando você está comemorando, você reflete as suas atitudes, os seus comportamentos? É por isso que Deus está calado, porque você ainda não aprendeu o tempo de Deus na sua vida. Muitas vezes você pode estar falando assim, é tempo de eu quero destruir. E Deus está falando, não é tempo de destruir, é tempo de edificar, mas você não quer plantar. Você não quer construir, porque construir dá trabalho. E é por isso que Deus está calado. Às vezes você vai falar, eu quero ficar junto. Mas o tempo de Deus fala, não é tempo de ficar junto. É tempo de afastar. É tempo de deitar fora. Às vezes você não quer aborrecimento. E Deus fala, é tempo de aborrecimento. Mas como você não tem maturidade para entender aquilo que Deus quer te falar, Deus se cala. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Eu espero que com essa mensagem simples, Deus tenha falado no teu coração. Talvez através desse vídeo de hoje, Deus está quebrando um pouquinho do silêncio que Ele tem mantido na sua vida, porque Ele quer te trazer a reflexão. Talvez o tempo de Deus, o silêncio de Deus para você, neste momento venha aprender. Abra a Bíblia. Venha aprender de mim, que sou manso, que sou humilde. Venha aprender o que eu quero e o que eu tenho para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não esqueça, coloque aqui os comentários se você tem dúvida, se você quer sugerir temas aqui para o nosso canal. E acima de tudo, me fale. Você conseguiu entender que silêncio de Deus tem um significado? E que Ele pode estar dizendo, amadureça, aprenda, espere. O tempo de Deus, ele é perfeito. E o silêncio de Deus traz uma reflexão para nós. Qual é o tempo que Deus tem para você? Se você estiver com um coração receptivo àquilo que Deus tem para você neste tempo, talvez Deus quebre o silêncio. Se não, apenas espere. Espere em Deus.